Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Tiago e seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Esse é o espaço para falarmos sobre o Evangelho, para anunciar essa boa notícia do Reino dos Céus que tem mudado infinitas vidas durante a história. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de comentar um fato muito importante que aconteceu nos últimos dias, que foi o assassinato brutal de um americano chamado George Floyd. Ele ficou asfixiado durante 8 minutos e veio a sua triste morte. E essa morte que foi registrada por câmeras, é claro que ocorrem outras mortes de negros de maneira injusta, que não são registrados por câmeras, mas a dele foi. E isso gerou uma série de movimentos sociais, agitações nos Estados Unidos e até saques de lojas por parte de alguns que estavam no movimento. Mas esse fato deixou o mundo em polvorosa, o mundo em agitação, e trouxe alguns debates importantes para o nosso momento, para o momento em que vivemos, né? E trouxe também a hashtag nas redes sociais Vidas Negras Importam. Enquanto os outros não, todas as vidas importam. Eu sei que isso é óbvio. Toda vida importa, toda vida é importante. Mas o atual momento em que vivemos torna-se forçoso, extremamente necessário refletirmos sobre a morte da população negra, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nós somos herdeiros de um racismo estrutural que vem desde a época dos colonizadores portugueses, em que os negros eram tratados como simples mercadoria, ou seja, havia uma reificação da população negra. Os negros eram tornados em coisas, simples matérias a serem usados, objetos para a reprodução, para o trabalho, e não como vidas de fato importantes. Tanto é que os jesuítas não catequizavam negros no primeiro momento, porque eram vistos como sem alma, e por isso não eram objetos ou não deveriam ser alcançados pela mensagem do Evangelho. E isso não some de uma hora para outra. Os anos de escravidão, né, que terminou não muito tempo atrás, em 1888, não somem de uma hora para outra. O preconceito continua e o racismo continua, mas o que deixa-nos totalmente triste é quando esse racismo vem de uma sociedade chamada cristã. Quando esse racismo vem de grupos, até de supremacia branca, que se dizem cristãos e creem em Deus e creem em Jesus Cristo. Será que de fato vidas negras importam? Será que de fato vale se afirmar isso, que vidas negras importam? Eu declaro que sim, pois isso traz um debate importante para o atual momento que estamos vivendo. Não podemos mais nos conformar com o assassinato brutal de negros por parte do Estado, por parte da elite do Brasil ou dos Estados Unidos. Não podemos nos conformar com isso. Temos que nos manifestar, sim, pois vidas negras importam. Mas o que o Evangelho diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Será que a Bíblia reafirma preconceitos ou a Bíblia quebra preconceitos, quebra paradigmas? Eu vejo na vida de Jesus um homem que aceitava a pluralidade do mundo, que tratava todos como iguais, igualmente importantes e igualmente alvos do seu amor e da mensagem do Evangelho. E eu percebo isso também na ordem de Jesus Cristo, em Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, todas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus também é registrado em Marcos, portanto, ide, pregai a toda criatura, ou seja, a todos os povos. Não há preconceito nem separação, mas o homem é preconceituoso.
O homem elenca e hierarquiza a vida e brinca com a vida de muitas pessoas, menosprezando. E nós cristãos não podemos de forma alguma aceitar isso. Eu, como pastor, não posso de forma alguma aceitar discursos preconceituosos. Você também, como servo de Jesus Cristo, não pode aceitar discursos racistas, pejorativos a qualquer que seja a pessoa. Eu gostaria de compartilhar um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26, que vai falar da importância de uma vida negra, que é o texto que talvez você já conheça de Filipe e o eunuco. Em Atos capítulo 8, 26, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles o caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Que texto importante, que texto maravilhoso. Quem é esse eunuco? Por que ele é tão importante a ponto de Deus enviar um anjo a Filipe para que Filipe anunciasse as grandezas do reino dos céus, para que Filipe anunciasse o evangelho de Jesus Cristo a esse eunuco? Esse eunuco era servo da rainha Candace. Eu não sei se você já ouviu falar das Candaces, mas Candaces eram rainhas mães, guerreiras do reino de Cush, principalmente da cidade de Meroé. E esse reino era riquíssimo, rico em muito ouro, e as mulheres governavam como rainhas. E é importante porque essas mulheres também eram guerreiras. Uma dessas Candaces famosas era Amani-Shaqueto. Amani-Shaqueto lutou contra o imperador romano Augusto, o primeiro imperador romano, e venceu a batalha. Ela perdeu um olho, mas mesmo assim lutou bravamente. E nesse tempo, a Candace, desse contexto histórico, rainha desse eunuco, era a Amani-Tere. E essas rainhas são para que você saiba que não existem só negros escravos na história. Há uma história rica de negros, uma história que está sendo anunciada recentemente nas escolas por obrigação por lei, para que não fosse ensinado somente a história negra do ponto de vista português, do ponto de vista europeu, ou somente a partir da escravidão, um negro dilacerado pelos chicotes, pelos flagelos, um negro oprimido, um negro que pouco lutava. Isso é que era presente nos livros de história, mas isso tem mudado e tem se valorizado a história africana a partir do olhar dos próprios africanos. E esse etíope significa rosto queimado, e era falado sobre isso a todos os povos que habitavam o sul do Egito, hoje Sudão. E
por volta da 7ª catarata do Rio Nilo. E é importante falar disso porque essa vida negra importa para Jesus. Essa vida negra importa para Deus. De modo que Deus envia um anjo a Filipe para que o evangelho fosse anunciado a esse eunuco. Mesmo sendo alguém que foi emasculado, que não tem o seu órgão reprodutor, que devia ser alvo de vários preconceitos, mas o evangelho o alcança de uma maneira sobrenatural e a ele é ensinado sobre Jesus Cristo. E o interessante é o texto que ele está lendo. Um texto que fala sobre injustiça, um texto que fala de assassinato, um texto que fala de uma opressão e de humilhação. O texto que o eunuco estava lendo foi levado como uma ovelha ao matadouro. O texto profético de Isaías, capítulo 53, muito conhecido, escrito 700 anos antes de Cristo, que fala com detalhes a morte de Jesus. E como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Da mesma forma que Jesus sofreu e foi-lhe negado a justiça dos homens, várias pessoas estão morrendo sem ter justiça. Há várias pessoas sendo injustiçadas, e bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, e são palavras de Jesus. Se não for saciado nessa vida, será saciado na próxima, porque há pessoas sendo oprimidas, há grupos sociais sendo dilacerados e oprimidos por toda uma sociedade, e nós não podemos nos calar diante disso. O texto é bem claro, falando que Jesus sofreu humilhação. E de maneira muda ele sofreu a ira dos homens, as injustiças sociais, e se sacrificou e morreu no meu e no seu lugar, para que nós, pecadores, imperfeitos, falhos, fôssemos aceitos de volta pelo Criador. Ele te amou e por isso morreu na cruz, para te resgatar e te dar vida eterna. Por isso não há diferenciação entre homem, mulher, negro, branco, indígena, caucasiano, chinês. Não há mais separação. Todos nós somos iguais perante Deus. E Ele nos ama igualmente. Ele te ama, apesar das nossas imperfeições. O que eu aprendo nesse texto é que nós temos que estar de prontidão para anunciar o evangelho. É a primeira aplicação que eu vejo. Filipe estava, fazendo qualquer coisa até que o anjo chega e olha, vai a tal lugar e anuncia um evangelho a tal pessoa. Vai lá para o deserto. Ele foi, simplesmente aceitou. Nós temos de estar prontos à anunciação do evangelho. Primeira Igreja Batista de Caxamorra, você deve estar pronta a anunciar o evangelho de Jesus Cristo, para quando Deus chamar, e Ele já nos chamou, Ele já nos deu a ordem para anunciar o evangelho a toda criatura, sem preconceitos, sem predileções. Nós fomos convocados para anunciar o evangelho a todos, independente da sua cor, classe social e aparência, porque o nosso Jesus não tinha aparecer nem formosura, beleza não víamos nele para que desejássemos, mas ele se sacrificou por nós, homem de dores. Ele conhece o padecer, ele conhece o teu sofrimento, ele conhece a sua angústia, porque ele sofreu muito, ele entende a nossa dor, por isso ele é o único capaz de entender aquilo que sentimos por dentro, ele é o único capaz de entender profundamente a nossa dor e nos dar escape, e nos dar refrigério, e nos dar uma vida abundante, uma vida eterna com ele. A outra aplicação que eu tiro desse texto é que nós temos que deixar o Espírito Santo nos guiar. O Espírito Santo levou Filipe ao deserto. E muitas vezes nós achamos que Deus vai nos levar somente a lugares maravilhosos, a pontos turísticos.
há lugares agradáveis, há lugares que vão ser confortáveis para nós, mas muitas vezes Deus nos leva a lugares de carestia, muitas vezes Deus nos leva a lugares de opressão, muitas vezes Deus nos leva a lugares incômodos, mas são lugares que Ele quer manifestar a sua glória, são lugares que Ele quer se revelar, são lugares que Ele quer levar a salvação. Por isso que o Espírito Santo levou Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo, por isso que o Espírito Santo levou também João Batista ao deserto, por isso que Elias também vivia no deserto, por isso que quando o povo saiu do Egito, teve que passar pelo deserto para que o Egito fosse arrancado do coração do povo e fosse formado um povo fiel ao Senhor. O Espírito Santo muitas vezes vai nos convocar e nos direcionar a lugares que nós não queremos, mas é melhor estar com Deus no deserto do que estar sem Deus no oásis, porque o oásis logo passa, mas a presença de Deus é permanente em nossas vidas. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Filipe obedece ao chamado do Espírito Santo. E ele vai até Gaza. E depois de Gaza, ele é teletransportado de uma maneira sobrenatural a Azoto, também conhecida como Asdod, que distava cerca de 32 quilômetros de Gaza. No verso 39 e 40 diz o seguinte: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Eu gostaria que você se colocasse agora no lugar daquele eunuco, daquele homem que foi emasculado, privado de prazeres sexuais. Esse homem, ele recebe a visita de alguém enviado por Deus, é explicado por ele a palavra, o texto de Isaías, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois do batismo, aquele que o batizou desaparece de maneira miraculosa, e ele é movido de grande alegria, de grande júbilo, como diz o texto, porque ele percebeu que a sua vida era importante para Deus, que a sua vida era especial para Deus, porque de maneira sobrenatural, até Filipe desapareceu diante dos olhos dele. A vida dele era tão importante que tudo isso ocorreu, e talvez ele olhasse para si mesmo e tenha falado: poxa, que importante, como eu sou amado por Deus, de maneira sobrenatural o Evangelho me alcançou. Mas ao decorrer da história, a igreja tratou pessoas de maneira vil, de maneira que não condiz com o Evangelho do Senhor. Historicamente, a igreja torturou pessoas. Aqueles que pensavam o contrário foram mortos, torturados, assassinados. Povos foram menosprezados como que não fosse importante para a pregação do Evangelho. Mas nós não somos a instituição humana igreja. Aí nós fazemos parte da igreja do Senhor, a igreja escolhida a dedo por Deus. Nós somos o povo do Senhor dos últimos dias. Nós não podemos ser movidos por preconceito, por racismo, e nós temos a obrigação, nós fomos convocados a anunciar o Evangelho a toda criatura. E que você esteja de prontidão, assim como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 15 disse: quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho a vocês também em Roma. Assim como Filipe estava de prontidão a anunciar o Evangelho, que você também esteja pronto. Estude a palavra. Pense se Filipe não conhecesse aquele texto de Isaías capítulo 53. Pense se ele não estudasse a palavra diariamente, ele não seria capaz de explicar aquele texto, aquele homem, e aplicar aquele texto na vida dele. Que você esteja pronto, pronta para anunciar o Evangelho, para quando o Espírito Santo te convocar a levar a mensagem do Evangelho para alguém, essa mensagem de amor, essa mensagem de paz, essa mensagem alvissareira, que é capaz de alegrar e trazer júbilo ao coração de pessoas que acham que as suas vidas não importam, mas que você esteja
esteja pronto a anunciar essa mensagem de salvação. Vidas negras importam sim, a sua vida importa, a vida de todos importam para o Senhor, pois Ele criou todas as coisas e Ele continua zelando pelas nossas vidas. Que Deus te abençoe e que você tenha a paz.